contar uma história que aconteceu num hospital dos Estados Unidos para te repassar a maior lição que eu tive de vida e profissional acompanhando um médico ortopedista fazendo ortopedia no mais alto nível que eu já tinha visto, o Dr. Lima. Então, o cenário dessa lição, que é sobre o horário, ocorre nesse centro cirúrgico aqui. Então, transporta junto comigo aqui, imagina que tu tá nessa sala cirúrgica aqui, num hospital como o JFK North, aqui, tu tá lá com a gente, aguardando para começar a cirurgia. Inclusive, essa é uma foto de uma câmera que o Dr. Lima usava para fazer as cirurgias, tipo um capacete, uma câmera assim, que era controlada pelos movimentos oculares dele, por voz, tinha até um holograma ali. Eu falei disso em outros vídeos aqui dos equipamentos dos Estados Unidos que eu vi lá. Não vem ao caso, se tu quer saber mais sobre isso, dá uma olhada aqui no canal. Mas imagina que tu tá lá nessa sala com a gente. Então, tá o doutor esperando, o médico, o cirurgião, a equipe de enfermagem, o interno, no meu caso ali no canto, e tava faltando uma pessoa, que era aquele... Quem está acostumado com a ortopedia vai saber que é o representante de uma marca. Nesse caso aqui era da Stryker ou da Arthrex, eu não me lembro. Esses representantes, inclusive, eles iam no consultório, nas diversas clínicas que eu estava lá com o Dr. Lima, diversas vezes a semana, oferecendo equipamentos de ponta, se vendendo, competindo para que o médico testasse o equipamento na cirurgia. Esse representante, ele conseguiu a chance, fez o pitch dele lá, o doutor aceitou, não, vamos testar esse teu equipamento aqui e vamos colocar em um paciente meu. Eles levam artigos também, evidências, mas enfim. Aí ele conseguiu a vaga, e aí estava todo mundo esperando ele para começar a cirurgia, e ele chegou atrasado. Então esse clima amistoso aqui que vocês estão vendo na foto já não existia mais. A equipe já estava aborrecida, e esse funcionário da indústria ortopédica, que ele inclusive ele auxilia a cirurgia, né? Eles conhecem o equipamento melhor que o cirurgião, muitas vezes porque eles estão apresentando uma tecnologia nova e são equipamentos diferentes. Ele se apresentou, chegou de maneira descontraída e ainda ficou brincando com todo mundo. Demonstrou desleixo que ele estava atrasado. Ele nem sequer se aborreceu porque ele não estava no horário. E aí, o resultado disso foi que a equipe toda estava aborrecida, o clima, a cirurgia não foi tão legal, e além disso, foi a primeira e a última vez que ele trabalhou com o Dr. Lima, né? Lá nos Estados Unidos, se tu chega minutos, às vezes segundos depois da hora, as pessoas que estão ali aguardando, elas já começam a andar em círculos. E elas começam, eu percebi isso em diversas situações, assim, onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Não avisou. E o aviso geralmente se dá assim, se tu vai atrasar mais do que 5 minutos, é de praxe lá que tu mande uma mensagem explicando, ó, tô atrasado e vou chegar em tal horário. Então, foi uma situação trágica para esse profissional lá, e dessa maneira eu te mostro que é um problema se tu não tá no tempo, se tu quer ir para um lugar desses de alto nível, como nos Estados Unidos ou um grande centro. Tu tem um problema, e esse problema ele gera consequências externas, porque quando tu não tá no horário, tu demonstra mais ou menos assim, ó, o meu tempo é mais valioso que o teu. E tu é dessa maneira mal visto. Tu é visto como se fosse egoísta. Tu tá te colocando acima dos outros. Então, é o individualismo de uma forma negativa que acontece. Isso é externo. Internamente, que eu comento naquela aula sobre o poder da palavra, que é algo que é o que tem mais de mais valioso, né? Essas lições aqui, ética de trabalho, work ethic, que eu aprendi lá nos Estados Unidos, eu fiz uma aula sobre isso também. A palavra é o bem mais valioso que tu tem. E se tu tem um compromisso, tu assumiu uma palavra, não só com os outros, mas contigo. E aí tu chega atrasado, tu demonstra um reforço negativo para tua autoconfiança,
porque tu internamente pensa que tu não consegue cumprir as coisas que tu te propõe. Então isso lá dentro de ti vai te minando. Então isso é um problema muito grande, mas que tem uma solução. Eu vou te mostrar como que a gente vai fazer isso. Eu vou te mostrar que estar no tempo pode ser uma questão de opção. E antes de te mostrar como, deixa eu te dizer o lado positivo disso. Como é que tu vai ser visto como alguém responsável, alguém que cumpre as coisas que se propõe, e dessa maneira tu vai atrair respeito dos teus colegas, tu vai também ser visto como alguém com humildade, porque tu tá te colocando no mesmo lugar dos outros, tu tá chegando no mesmo horário, ou antes ainda, preferencialmente. E isso aí vai demonstrar para a equipe, no caso a equipe médica, que tu tem a possibilidade de ser um líder ali, porque tu vai ser visto como alguém confiável, tu vai ser reliable, tu vai ser visto como alguém consistente, que cumpre alguma coisa, que chega no horário todo dia, que se coloca no lugar do outro e tem empatia. E assim tu demonstra comprometimento contigo, né? Valorizando então as promessas internas e a tua autoconfiança, e também o teu comprometimento com os outros, especialmente no hospital, uma vez que tu tá cuidando de muita gente, ele tem muita gente envolvida, né? E eu trago essa imagem aqui do filme Doutor Estranho, que a anciã, ela fala pro Doutor Estranho, né, que era um médico arrogante, inicialmente, que ele tinha que aprender a maior lição de todas. E ele pergunta qual é. E ela diz assim, não é sobre ti. E isso aplicado à área da saúde, a gente começa a entender que o médico, ou qualquer um outro daquela equipe imensa, multidisciplinar, é uma pequena peça que está ali para contribuir para uma engrenagem de uma instituição, por exemplo, que está ali com o objetivo de servir ao paciente, né? Por exemplo, o serviço de ortopedia. É um serviço que foi criado para o paciente. Então, o paciente é o foco e toda aquela equipe ali, cada um, nutricionista, o médico, o técnico de enfermagem, é um contribuidor dentro de uma engrenagem em pró do paciente. Então, não é sobre você. Isso também é um benefício. E, por fim, eu complemento com um trecho que está em algum lugar da Bíblia, que diz o seguinte, ele fala sobre sabedoria, que aquele que o homem sábio, ele tem o tempo na palma de sua mão. Então, se tu tiver o controle do tempo e chegar no horário de maneira consistente, tu vai demonstrar que tu é sábio, que tu tem habilidade de manejar diferentes aspectos da tua vida, que tu é alguém equilibrado, portanto que tu merece ter mais responsabilidades, ser mais valorizado com isso. Então agora vamos para a parte prática. Como que a gente vai fazer isso? Já que está no horário é uma opção, como? Primeira coisa, se tu tá, isso que eu aprendi lá nos Estados Unidos, estudando para como que eu ia, uma expressão assim, how to ace, né? Your clinical rotations. Tem vários vídeos, tu pode usar isso para fazer isso na tua rotação aqui no Brasil, ou na área que tu tiver, tá? Esse médico aqui, ele veio de uma infância muito pobre, ele serviu no exército dos Estados Unidos, ele foi ao Iraque, por exemplo, e depois ele fez medicina, e aí ele tem esse canal do YouTube que eu recomendo aqui pra vocês, que é muito legal, que ele dá diversas dicas assim, de vida e ortopedia também, e aí ele fala isso aqui, ó, que ele aprendeu isso já no exército, que isso fez a diferença para ele, nas rotações clínicas da medicina e depois na ortopedia. Se tu tá no tempo, tu tá atrasado, tu tem que chegar antes. Essa é a primeira coisa. Outra coisa sobre o comprometimento. Se tu se compromete com algo, se tu deu a tua palavra, que é o bem mais precioso que tu tem, se tu acordou em trabalhar em algum lugar, tu tem uma deadline, tu tem que cumprir aquilo. Porque é a tua palavra, tua reputação que está em jogo ali. E para te conseguir isso, be on time,
tu tem que se programar antes. Isso eu aprendi lá na pele. Eu tava lá na área de Miami, West Palm Beach. Eu não tenho carro aqui no Brasil, tava dirigindo lá, uma realidade completamente diferente. Eu sou do interior aqui do Rio Grande do Sul e fui para esse contexto em busca da melhor medicina que eu poderia encontrar, mas eu encontrei muita coisa além do que eu estava acostumado. E aí, como eu não tinha essa capacidade de me programar antes, se tornou muito difícil. E aí eu tive que aprender isso. Tem que se programar um dia antes. Transporte, logística e contratempos. Lá, quando eu comecei a chegar no horário, eu aceitei que eu tinha que me programar para chegar 2 horas antes no estágio lá que eu estava, porque tinha trânsito, tinha contratempo, caminho errado, até que eu comecei a me programar para estar de 1 a 2 horas antes lá. Um tempo bom para nossa realidade, talvez uns 30, 45 minutos para estar antes do lugar. E tu sempre vai contar com o pior cenário possível, tá? E agora vem outra coisa essencial. Sem desculpas, tá? Se tu dá uma desculpa, como eu fiz, eu vim do interior, eu não sabia que ia acontecer isso, o que acontece? Tu tira a responsabilidade de ti e tu joga pro outro. Só que quando tu faz isso, tu assume que tu não tem controle sobre o teu tempo. Tu assume que tu é powerless sobre isso. Agora, no momento que tu para de dar desculpa e assume a responsabilidade do teu tempo, aí tá contigo. Então, somente se tu parar de dar desculpa, tu vai conseguir assumir essa opção de chegar no horário. Outras coisas, checar o tempo com frequência, agenda o compromisso com o tempo que vai levar e mais a preparação para aquilo lá, né? O tempo entre as coisas que tu vai levar. Então, planejamento. E sempre coloca um tempo extra, uma margem. Mas vai levar muito tempo. Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Agora vem o ponto principal. Só tem uma maneira de tu conseguir fazer tudo isso. No meu caso, cortar o que não é essencial. Não, tem que ser a resposta definitiva para tudo que não vai de acordo com o que tu acredita, com os teus valores e aonde tu quer chegar. Senão tu realmente não vai conseguir cumprir, fazer tudo isso aqui. E por fim, a última dica prática aqui, para te dominar o teu tempo, certifica o horário e o local correto onde tu deve estar. Eu, nessa função de outra língua, um lugar gigante lá, muita informação, dirigindo num trânsito maluco, trânsito diferente do Brasil, eu cheguei aí para um hospital errado lá nos Estados Unidos. Então essas foram algumas dicas práticas sobre o horário que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Eu sofri muito para aprender isso aí na pele, inclusive sofri para chegar lá. Eu tive que trabalhar 1 ano e meio para conseguir financiar esse estágio no lugar do mais alto nível que eu conhecia, que eu podia chegar. Cheguei lá, uma cultura diferente, longe de todo mundo, muita retaliação, porque a cobrança era muito alta, mas eu pedi por isso porque eu queria melhorar. Mas eu tomei na cabeça, sofri, e eu tô passando isso aqui para vocês, de maneira que vocês não precisem sofrer o que eu sofri e ter um investimento de tempo e energia para ter essas lições do lugar mais fera que eu já vi até hoje. Então comenta aqui embaixo o que mais tu quer aprender dessa experiência que eu tive a chance de construir a muito custo. Comenta aqui tua expectativa também para o que tu quer saber e envia para algum colega que vai se beneficiar também e não vai precisar sofrer tanto para ter essas lições de um lugar fera que eu quero trazer aqui para nossa realidade, para a gente melhorar e quiçá ainda passar um nível, porque tem muitas coisas melhores do que lá aqui no Brasil. E se tu quiser te aprofundar mais, tem uma aula lá na plataforma de anatomia de lesões esportivas que eu fiz um guia de passo a passo para te organizar todo o teu tempo, mais de 20 minutos, que é o bem mais precioso que tu tem. Então confere
lá na plataforma sobre isso. E se tu quer saber mais ainda, como dos bastidores aí, confere os outros vídeos aqui que eu fiz no canal e lá no curso também, sobre coisas diferentes aqui, como por exemplo, lá no JFK North, a sala de estar médio que tinha simplesmente um buffet de sushi. Tem aula sobre os equipamentos absurdos que eu vi lá, tem muita coisa nova aqui para nós, então confere, então não esquece também de te inscrever aqui na página para acompanhar mais, deixa teu comentário, like e eu te espero na próxima. Um abraço.